Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da prova da Santa Casa 2025. Uma questão que, quando eu estava lendo, eu falei assim: opa, vai aparecer uma questão aí sobre quantidade de movimento e colisões, né? Mas era mais uma análise sobre a terceira lei de Newton, ação e reação, e a gente vai estudar e vai explicar com bastante cuidado esse exercício que não parece aqui pela parte das respostas, um exercício um pouquinho difícil, mas você vai ver que não é nada dificílimo de entender. Então eu vou ter que ler com você para que eu vá grifando aqui o que é mais importante no enunciado. Ele está falando que tem uma esfera X de massa mx. Então veja, aqui a massa dele é mx e a massa do y é my. Ela se encontra em repouso, então parada. Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção em que a esfera X se movia antes da colisão, como mostrado na figura. Então o que vai acontecer? Essa esfera X vai bater nessa y e aí depois eles vão continuar aqui com velocidades que não foram ditas nada sobre elas, tá bom? E aí, o que mais ele fala assim? Ó, sabendo que mx é maior que my. Essa informação eu vou guardar aqui, ó. Mx, opa, ó, vamos marcar aqui, que mx ela é maior do que my. Isso é essencial para poder resolver o exercício. E que durante a colisão, a força Fx, que é a intensidade média que a força x exerce na bola y, e Fy, a intensidade que a esfera y exerce em x. Ó. Então, essa Fx é a intensidade que x exerce em y e Fy é a intensidade que y exerce em x. Prontinho. Então, com isso daqui, eu já posso dizer, e aqui eu vou poder falar o seguinte: além dessa informação que a gente tem aqui, vamos marcar de outra cor, vamos colocar aqui um azul para a gente poder diferenciar um do outro. Ó. É, Fx ela é igual a Fy, e isso aqui é justificado pelo que a gente chama de terceira lei de Newton. Então, a terceira lei de Newton fala para a gente que quando eu tenho uma força sendo aplicada em um corpo, por exemplo, a força que a bolinha X exerce sobre a bolinha Y, ela tem uma ação, por exemplo, ó, essa força, ela vai receber, esse bloco, ele vai receber uma ação causada aqui, e essa força, ela é chamada de Fx. Então, vamos marcar aqui, deixa eu marcar com a caneta aqui, com a reguinha, para ficar mais bonitinho para você. Ó. Essa aqui é a minha força que o corpo Y, o corpo X, exerceu em Y. Agora, existe também, nesse contato, após o contato, a força que a esfera Y exerceu em X. Deixa eu fazer aqui bonitinho para você. E aí eu vou ter essa força que o corpo Y exerceu no corpo X. E eu digo mais, pela terceira lei de Newton, essas forças são iguais, elas têm a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Mas eu posso garantir que essas duas forças aqui são iguais. Então já é uma primeira definição que dá para a gente procurar no enunciado. Aqui, de cara, ele fala para a gente que Fx e Fy estão, uma é maior que a outra. Isso aqui já dá para a gente eliminar. Uma é igual à outra. Aqui, para que a gente possa analisar o item B, o que ele fala? Eu partiria da seguinte relação, ó. Eu falaria assim, ó, Fx, ele é igual, né? Então, colocando é igual a Fy, só que se eu multiplicar por um valor que é maior, por exemplo, se eu falar assim, olha, vezes mx aqui, ó, mx e my. Se esse valor aqui, esse mx, ele é maior do que my, e esses dois termos aqui são iguais, esses dois termos são iguais, e esse termo aqui, o mx é maior do que o my, eu posso garantir para você que o fx vezes o mx, ele é maior do que o fy vezes o my, que é justamente o que ele não está dizendo aqui. Ele está falando o contrário, né? Que fx vezes mx é igual a menor que fy vezes my. Então isso aqui também está fora. Aqui ele está dizendo para a gente que a razão entre eles é igual, também não, né? Então, se eu passasse aqui dividindo aqui fx e fy,
a razão entre esses dois valores daria um valor diferente, como mx é maior do que my, isso aqui impede de ser igual. Então, só para a gente garantir que esse último item, a alternativa correta é a D aqui por eliminação, mas eu vou te mostrar como a gente chegaria nessa solução, né? Se eu multiplicar isso aqui em cruz, ó, se eu pegar esse termo e falar o seguinte, ó, eu vou pegar ele e vou fazer o seguinte, fx vezes my, que eu peguei esse termo e passei aqui, ele é menor do que fy vezes mx. Eu vou usar a mesma estratégia que nós temos aqui nessa condição. Veja, ó, fy e fx são valores iguais, né? São valores que a gente tem aqui, um comparado ao outro, eles são iguais. Se eu comparar o my com o mx, comparando esses dois aqui, ó, a gente tem a conclusão de que my é menor do que mx. Dá para a gente só inverter, né? Dá para a gente inverter isso aqui e posso falar que my é menor do que mx. Consequentemente, my é menor do que mx, logo o produto entre eles é menor do que o produto de fy vezes mx. Assim, a conclusão disso, se você isolasse, né, passasse o fy para cá e o my para cá e o mx para cá, a gente chegaria nessa alternativa que também daria certo sem problema nenhum. Então, nós chegamos na conclusão aí que dessa solução de que o corpo aqui que está fx sobre mx tem uma aceleração. Vale a pena só para a gente lembrar que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se você isolar a aceleração, é F sobre m. E aqui, como a gente tem uma força constante, quanto menor é a massa, maior é a aceleração. Como ele falou para a gente que o mx ele tem um valor de massa maior, ele teria uma aceleração aqui menor. Então, essa aceleração que isso aqui seria o AX, ela é menor do que a aceleração de Y, porque a massa de X é maior do que a massa de Y.